pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Quer pegar minha fala, né? Mais um episódio indo ao ar, Felipão. É isso aí, mais uma vez. Vamos aprender um pouco mais, produzir um pouco mais e crescer, né? Vamos. Há mais de um ano aí já fazendo história, construindo um caminho, construindo um projeto. Glória a Deus por isso, irmão. E Glória a Deus tudo para edificar e engrandecer o nome de Jesus. Amém. E hoje não vai ser diferente. Não vai ser Hoje não vai ser diferente. Certamente sairemos daqui abençoados. E é sobre isso. Certamente muitas pessoas sairão daqui desse ouvir, né? Muito abençoado. Até porque hoje o assunto é bom, né, cara? Sim, com certeza. Hoje o assunto tá em alta, né? Sempre tá em alta. É verdade. Mas antes... Vamos começar agradecendo. É isso, sobre isso. Quero começar agradecendo aqui aos nossos apoiadores, aqueles que ajudam a gente a levar essa mensagem mais longe. A gente sabe que como empresário, como empreendedor, nada é de graça, né? Na vida cotidiana a gente precisa, né, fazer as coisas acontecer. E para isso a gente tem parceiros. Eu vou começar agradecendo a Texis Soluções em Energia. A Texis, que é uma empresa de engenharia elétrica especializada em energia garantida. Então, se a sua empresa não pode parar por falta de energia elétrica, conta com os engenheiros e os técnicos da Texis Soluções em Energia. Olha aí, falando em energia, vamos falar o quê? De sorriso bonito, né? Como se chegar num ambiente com aquele sorriso bonito, não traz uma energia positiva, cara? Verdade. As pessoas falam assim, não conheço ele não, mas gostei dele, tem uma energia boa, né? Para os que acreditam em energia, né? Legal falar isso, porque tem energia boa, né? Mas às vezes é só um sorriso bonito. Não é? Pode ser. Mas só um sorriso bonito, só energia boa. Mas já é alguma coisa, né? Então, se você tem alguma falha, algum problema, falta de dente, ou não gosta do teu sorriso, enfim, é para isso que a gente existe. Item Implante Odontologia Moderna, uma clínica voltada para a reabilitação oral, tudo em lentes, facetas, implantes, próteses em geral e até harmonização facial. Para quê? Para devolver a sua autoestima e você chegar nos ambientes com aquela energia revigorada, feliz da vida, até porque, né, o ano tá começando e, vamos lá, né, o carnaval, dizem que as coisas só acontecem depois do carnaval já passou, irmão. Já passou, então, ó, tá na hora. Você tem como prioridade esse ano cuidar da sua aparência, dos seus dentes? Fala com a gente. É isso aí. E aí? E hoje? Temos convidados. Temos convidados mais do que especiais. Laís quase não veio aqui, né? Nada, faz parte aqui do... Laís já tá... do cenário aqui, já faz parte do cenário. Por aí, nem sei, já até perdi a conta. Mas hoje... Hoje a gente tem dois... Quer dizer, a Laís já tá aqui e temos um convidado já muito especial. Nossa co-host, né? Então quero já dar as boas-vindas ao Jader Colombino. Colombino, exatamente. Olha aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pode vir crente. E aí? Vamos começar já assim. Aqui a gente já começa... Direto e reto. Na porta. Direto e reto, exatamente. Pra te apresentar, né? Óbvio. Então, o que eu vou perguntar? Quem é Jader Colombino? Eita, já começa pegando fogo aqui. Já é forte, né? Eu acho que, assim, acima de tudo... Jader Colombino é um servo de Deus. Opa! Né? Então a gente tá aqui num podcast. No lugar certo. Exatamente. Então, eu acho que ele já viu algum episódio, já veio né? Já veio programado, planejado. Um servo de Deus, apaixonado por Deus, apaixonado pela minha família também, né? Então eu sou casado com a Larissa já há 8 anos. Tenho uma filha de 1 ano, que é a Laura. E eu sou pastor também, né? Então eu sirvo na minha igreja, no Ministério Tabernáculo Church, em Itaboraí, junto com a minha esposa. E além disso, eu sou empreendedor. Opa, né? Então, por isso você tá aqui. Exatamente. Né? Muito bom. Então, além disso, eu tenho uma agência de marketing e social media, né, que ajuda outros profissionais, outras marcas a se posicionarem no digital. Então... E escrevi um livro também. A gente tá vendo aqui, ó. Exatamente. Escrevi um escritor. livro. Exatamente, escrevi um livro na época da pandemia falando sobre o plano de Deus. Olha. Né? Deus tem um plano. Então daqui a pouquinho a gente pode dar uma palhinha sobre ele também. Eu adorei que Deus hoje está na mesa. Deus está na mesa. Hoje está aqui. Exatamente, literalmente tangibilizado aqui no livro. E aí, vamos já estruturar o nosso bate-papo. Porque a gente vai falar sobre marketing, obviamente. E aí, mas só que você falou uma coisa. Você é formado em jornalismo. E aí você falou nos bastidores aqui que o marketing
Como é que você falou mesmo? Ele entrou na tua vida assim? Assim, eu me formei, né? Eu fiz comunicação social, jornalismo aqui na UF, em Niterói. Mas sabe quando no meio ali da caminhada, eu já tava sentindo ali... Eu comecei a faculdade com 19 anos, né? Então, assim, muito novo ainda. Eu achava que o jornalismo era uma coisa e não era. Pensei em largar a faculdade na época, mas me formei, né? Até porque eu tinha feito pré-vestibular pra passar. Pô, né? Muitos anos estudando, aquela coisa. Exatamente. Vou largar agora não, vou né? largar e tudo mais, uma faculdade pública, né? Uma vaga acirrada. Sim. E aí eu terminei, concluí, mas eu senti que eu não continuaria por muito tempo. Eu fiz alguns freelas na época como jornalista, eu estagiei muito tempo, então tive bastante experiência de campo. E aí eu comecei a conhecer o marketing, lá em 2017. Marketing, redes sociais e tudo mais. Então eu comecei a me aventurar naquela época. Só que aí eu ainda era muito novo. E aí... Tem quantos anos, cara? Eu tenho 32 hoje. Parece não. Obrigado. Tá bem, Parece não. Eu tenho 32. Então, assim, naquela época... Você tem 40, né? Brincadeira. A barba, eu deixo a barba pra deixar uma cara de mais sério. Isso. Tem uma fase da vida que a gente quer parecer mais velho. E depois vai ficando querendo parecer mais novo. Exatamente. E aí, eu acabei... fazendo de uma forma muito errada, e aí, num determinado momento, eu comecei a ser professor de inglês, né? Porque eu casei e tudo mais, olha só. Então, só pra ser bem rapidinho. Vamos. Mas, não, assim, vamos lá. É bom ouvir essas histórias. Eu tentei, só que eu fiz errado. Né? A verdade é que quando a gente começa a empreender, a gente não sabe muito como que faz, a gente vai fazendo... A gente não aprende a empreender na escola, a gente não nasce sabendo empreender. Então eu fiz muita coisa errada e tudo mais. Teve uma época que eu perdi todos os clientes que eu tinha, não sabia fazer direito e etc. E aí surgiu uma oportunidade de eu começar a dar aula de inglês. Foi até uma fase, assim, uma época um pouco complicada. E aí eu agarrei essa oportunidade e comecei a dar aula de inglês. E aí eu dei aula de inglês durante 3 anos, em uma escola e em um curso de inglês. E aí, então você estava no CLT? Eu estava CLT, exatamente. E aí, Deus é bom porque Ele colocou na minha vida uma esposa maravilhosa. Foi ali que você conheceu ela, não? Não, eu conheci ela em 2016. Já estava casado aí. Exatamente. Eu terminei a faculdade, a gente casou. E aí, logo depois... Eu comecei a trabalhar um pouco com marketing, deu errado com ela ali, e aí eu comecei a trabalhar como professor de inglês. E aí, em um determinado momento, ela falou assim, por que você não investe novamente na sua carreira no marketing? Você é bom, você faz muito bem e tudo mais. E eu não acreditava muito, achava que não ia dar certo. Aquele traumazinho de quando deu errado, né? Exatamente. Falei, mas de novo, eu vou tentar e etc. Deixa eu aqui que eu tô seguro. E aí eu comecei. E aí eu comecei a estruturar certo, comecei a investir em treinamento, em curso, melhorando, até que chegou um determinado momento que eu não estava conseguindo mais conciliar a minha carreira como empreendedor e a minha carreira como CLT. E aí eu pedi demissão do curso de inglês, exatamente. Foi uma decisão difícil, porque por mais que eu não ganhava muito, mas é aquela coisa do certo, né? Então a gente fica naquela coisa, ainda mais esposo e tudo mais. Na época eu não tinha filho ainda, tu não tinha ainda, tá. Não. Isso já tem quanto tempo? Tem 2 anos. E aí, porque eu falei assim pra Deus, eu falei assim, Deus, eu quero chegar numa quantidade de clientes que eu não consiga atender mais as duas coisas. Entendi. E coloquei um limite ali de faturamento pra eu conseguir estar mais estável, aí né? Já respondeu, já era, né, cara? Porque é aquilo, né? A gente precisa ter fé, mas também a gente não precisa ser louco, né? Orar é vigiar. A gente pede, mas faz a sua parte. Eu não ia chutar o emprego sem saber se eu tinha alguma garantia. Então, eu fiz isso. E aí, larguei, né, o curso de inglês e aí comecei a focar completamente, assim, no meu negócio. Aí, desde 2022, né? E aí foi força total. Aí eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo e tudo mais. Então foi mais ou menos assim. Mas tu tem uma agência, tem um espaço físico ou não? Não, ela é remota. Porque todos os nossos clientes, eles são de outros estados. Eu tenho cliente em Portugal, por exemplo. Que legal. Já tive cliente nos Estados Unidos, já tive cliente na Suíça. Então, assim, hoje eu ainda não vejo uma necessidade de um escritório. Sim. Mas é uma tendência mesmo hoje. A maioria ninguém quer. Exatamente. Custa mais que você vai ter pra quê? Exato. E a minha equipe também não é daqui. Né? Então, as pessoas que trabalham comigo duas são de São Paulo, uma é do Paraná. Então, assim... Quem é a sua equipe hoje? Quem são os... Fala... destrinchadamente como que você trabalha na agência? Isso. A minha agência é a C2 Marketing. A gente é uma agência especializada em marketing de conteúdo para as redes sociais dos clientes. Então a gente ajuda os clientes a se posicionarem como referência no digital, criando conteúdo para redes sociais, para Instagram, para TikTok. A gente está começando a implementar também. Tô precisada. Né? Olha aí. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? exatamente. Então a gente atende advogados, Estou muito satisfeito com
a minha não, hein? Olha aí, olha aí, As ó. oportunidades. Olha aí, ó. Olha só, a gente atende muitos médicos. Olha aí, eu ó, tava olha falando aí. aqui nos bastidores que recentemente um neurocirurgião entrou em contato com a gente. Então a gente tá fechando com ele. Então, assim, muitos médicos, advogados, mas a gente atende também comércio, e-commerce. Loja infantil. Loja infantil também. Já atendemos. Loja infantil a gente nunca atendeu, mas a gente já atendeu loja de moda feminina. Mas como que é a estrutura? Tem alguns pacotes? Como é que é? Porque assim, Isso. eu hoje eu gravo os meus conteúdos e mando pra empresa, eles editam e eu falo, vamos até postagem tal, esse assunto tal. Eu Tá. só gravo com o meu telefone e mando pra eles, eles editam. Cara, pra mim já é, cara. Aham. Muita adianta. já a, é um gente adianto. Sim. a gente tem soluções diferentes. Sim. Né? Mas assim, uma que é muito procurada é a gestão de redes sociais. Certo. Que é basicamente o quê? A gente cuida de toda a parte ali de marketing de redes sociais para o cliente. Sim. Desde planejamento estratégico para ele, criação de calendário editorial, que é todas as publicações que vão sair. Legal. Então a gente faz uma reunião, por exemplo, se você fosse entrar em contato com a gente Sim. e fechasse, como a gente faz? A gente faz uma reunião inicial de briefing. Óbvio. Que é uma reunião onde a gente vai entender Alinhamento, todos alinhamento os de detalhes. expectativa. Todos os detalhes sobre você, sobre a sua marca, sobre o seu posicionamento, sobre os seus valores, sobre o seu público. Enfim, é uma reunião que dura ali para mais de uma hora Legal. e meia. Com isso, a gente cria um planejamento estratégico para as suas redes sociais. A gente apresenta esse planejamento estratégico e aí a gente faz todos os designs, todos os posts, conteúdos, edição de vídeo, tudo baseado nesse planejamento. Certo. Sonho pro empreendedor, meu Deus do céu. Porque eu brinco muito o seguinte, que o post, ele é a materialização da estratégia. Boa. Então, assim, por que Caramba. muitas pessoas ficam frustradas com alguns conteúdos? Porque elas acham que é só pegar uma arte, fazer ali e acabou. Mas, na verdade, eu acredito que o post, ele é só a pontinha do iceberg. Sabe Sim. aqueles desenhos que tem Sim. o iceberg e tem toda uma parte ali embaixo? É estudo de marca, estudo de persona, de comunicação, é estratégia, tudo ali. Sensacional. E o post é só o que a gente está vendo. Mas por trás tem tudo um trabalho, né? Interessante você falar isso, porque aí isso vai dando uma base interessante pra gente refletir. Não sei se você já viveu isso lá na tua clínica, ô Eric, ou se você já viveu isso lá na tua loja. Eu, em alguns momentos na minha empresa, eu me vi, óbvio, na necessidade, eu preciso me expor na internet. E aí você contrata o primo de fulano, aí não funciona, aí você vê uma empresa, aí você primeiro, cara, deixa eu ver o preço, porque, né, tô começando aqui na internet. E aí, isso que você falou para mim é muito relevante, que, óbvio, depois de uma jornada que eu já passei, eu percebo que post é tudo post, legal. Aí o que diferencia um do outro? Aí você vai entender isso que ele falou, quem é que idealizou aquilo, Pensou naquilo. É. Porque aí você percebe a diferença, começa a perceber a diferença entre alguém que pegou um modelo na internet qualquer, botou tua logo, ou alguém Que entende qual é o teu jogo, entendeu Estruturou aquilo. Né? entendeu a tua empresa, entendeu a tua mentalidade e tangibilizou ali. Porque cada negócio é único, né? Então, se a gente tenta generalizar e colocar tudo no mesmo pack, eu comprei um pack infantil e jogo para todas as lojas, a conexão não vai ser a mesma. Sabe uma coisa que é muito interessante que você falou sobre entender? Teve uma vez, foi muito legal, e aí eu entendi realmente assim, a gente tá fazendo do jeito certo. A gente fez uma publicação para um advogado, e aí era um post falando sobre o aniversário dele. Né? Ele tinha vivido uma crise na carreira dele como advogado, e ele já teve que comemorar o aniversário dele dentro do escritório. Ele não estava mais na casa dele, ele morava dentro do escritório. Caramba. E aí ele tinha uma foto. E aí a gente fez uma postagem escrita assim, eu já comemorei o meu aniversário dentro do meu escritório. E aí a gente escreveu um texto. Sim. E postamos. Uma chuva de comentários das pessoas falando do texto, elogiando a reflexão e tudo mais, achando todo mundo que era o quê? Que foi ele que escreveu. E, na verdade, ele não escreveu nada daquilo. E aí, naquela hora, eu entendi assim, a gente entendeu qual é a comunicação, dele, né? a E vocês têm essência. o copy também. Vocês fazem o copy, faz tudo. Exatamente, toda a parte de copy a gente faz. Eu sempre falo muito que é um trabalho feito a 4 mãos. Por quê? Porque é óbvio, por exemplo, igual o Eric, que trabalha, né, com a parte de... odontologia. É claro que ele é o maior expert do assunto. Sim. Mas a gente não espera que ele seja aquele que vai trazer as ideias, que vai criar o conteúdo. A gente envia isso para o cliente e o cliente, óbvio, ele faz as adaptações, ele vai julgar se aquilo é bom ou não, ele vai trazer ideias, vai trazer sugestões, mas a gente parte e a gente faz. E como que é esse entendeu? processo criativo, uma vez que assim, vocês não são especialistas em todas as áreas. Vocês atendem diversas áreas. Verdade. Como é que Boa. vem isso? Como é que é esse processo criativo? Assim, se a gente não espera que, por exemplo,
exemplo, eu, na minha parte de encantamento do cliente, palestra, tudo mais, traga as ideias para você. Que o Eric, na parte odontológica, traga as ideias para você. Que o Felipe, na parte de engenharia, né? De iluminação, enfim, de energia, traga as ideias para você. Como é que você consegue, né? Como é que é esse processo criativo para que você tenha ideia para nichos totalmente diferentes? A primeira coisa que quando a gente faz é a pesquisa de concorrentes. Então a gente tem muito bem ali delimitado quem são os concorrentes. Ou seja, pessoas que fazem semelhante. Olha pro mercado, né? Exatamente. Então a gente vai ver o que estão fazendo. E aí a gente tem outras ferramentas. Então, além da pesquisa dos concorrentes, a gente faz uma pesquisa, por exemplo, em Google Trends, para saber o que está em alta, que a gente pode usar. Entendeu? Então, as palavras-chave. Exatamente, palavras-chave. Tem o próprio ChatGPT, que ajuda muito hoje também, né? Então, assim, antigamente a gente não tinha o ChatGPT, mas hoje a gente consegue usar. Qual é o grande problema do ChatGPT? Né? Eu não sou contra o ChatGPT, mas o problema é que as pessoas acham que o ChatGPT é só você escrever lá assim, eu quero 10 ideias de conteúdo sobre encantamento. O ChatGPT, ele usa aquilo que já existe. Você precisa treinar ele. Por exemplo, a gente tem um assistente de ChatGPT que a gente usa, mas ele é treinado com a nossa metodologia. Perfeito. Então, a gente treinou o assistente... É o prompt que você dá, né, cara? Exatamente. E a gente treinou ele com toda a metodologia daquilo que a gente acredita, da forma de conteúdo e tudo mais. Legal. Treinamos ele. Ou seja, quando ele vai criar, ele já cria roteiro ou ele cria alguma coisa baseado naquilo. Então, facilita muito também. Então é muito isso. É o ChatGPT, é a pesquisa, é olhar as referências, é ouvir o cliente, é se, por exemplo, o cliente tem um curso, igual esse advogado nosso que ele tem um curso. A gente assiste as aulas dele para extrair dele a fonte. Porque eu falo, a melhor fonte de pesquisa é o próprio especialista. É verdade. Entendeu? É ele que vai te dar todo o insumo para você poder criar. Tá, mas aí você tem uma equipe. Sim. Porque você é o cabeça ali, né? Você é o CEO que orquestra, tem a visão para onde está indo, e aí você vai dando ali... delegando ali quem tá com você ali, que é o editor, que é o, enfim, comenta aí, quem é o que trabalha com você hoje? Hoje uma agência, a gente consegue ter uma equipe um pouco mais enxuta, né? Então assim, isso também é uma coisa interessante, mas hoje a minha equipe, a gente tem uma assistente de projetos, né, que é a pessoa que trafega todas as demandas. Então, por exemplo... Assistente de projeto. Olha, não visualizei não, falei. Isso, gostei. Por exemplo, assistente de projetos é o quê? É a pessoa que vai estar em contato. A gente tem grupo de WhatsApp com todos os clientes. Certo. Mas eu não consigo, por exemplo. Óbvio. Eu tava vindo pra cá e eu falei pra Mariana, minha assistente, dá atenção pra essa cliente X, porque ela precisa resolver isso. Tá. Fulano precisa... Então ela vai resolver. Ela responde as mensagens. É seu braço direito. Exatamente, literalmente é meu braço direito. No início eu fazia tudo. Sim. E aos poucos eu fui delegando. Então, ela faz isso, ela faz, por exemplo, a gente tem uma plataforma onde a gente entrega os conteúdos para o cliente. A gente usa uma plataforma que é bem conhecida, né? O Trello, que ele é bem intuitivo, né? Legal. Porque também não adianta você pegar uma plataforma muito diferente que meu cliente não vai saber usar. Então, todo mundo consegue usar, dá para provar pelo celular. Então, ela monta todos os conteúdos para o cliente, ela manda as demandas para o time. Então, ela que faz toda essa parte ali de trafegar. De trafegar todas as demandas. Então, por exemplo, a gente tem uma designer, né, que faz toda a parte de identidade visual, toda a parte de criação de capa de Reels, carrosséis e tudo mais. E a gente tem um social media, né, que é uma pessoa que faz a parte de copy, entendeu? E toda a parte ali mais de escrever os conteúdos e etc. Ele analisa as métricas e ele também, atualmente, ainda edita os nossos vídeos também. Entendi. Edita os vídeos. Eu tô pretendendo contratar um editor de vídeos para poder fazer isso. Mas ele ainda faz essa função. E tráfego pago, vocês fazem? Fazemos, só que aí geralmente a gente contrata um gestor de tráfego para aquele projeto. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem agora uma e-commerce que está com a gente, que é de produtos naturais. E eles queriam tráfego para Google Ads. Então a gente contratou um gestor de tráfego que faz toda essa parte. A gente vai enviando relatórios toda semana para eles. Eu queria perguntar sobre isso, que é interessante. Você falou sobre gestão de tráfego e até o ponto de você falar assim, não, a gente contrata. A gente vive um pouco essa realidade, né? Óbvio que o nosso lado, a gente está do lado da mesa do cliente, né? Não da agência, né? Mas acho que é relevante perguntar, até primeiro por curiosidade, segundo porque eu acho que a audiência também, eventualmente, qual é o ponto? O ponto, às vezes, é, caramba, beleza, vou contratar um gestor de tráfego, mas eu não entendo nada de tráfego. Como é que eu lido com esse indivíduo? E aí, assim, óbvio, né? Você vai poder falar um pouco mais porque você vive esse universo. Muitas das vezes, já passei por isso, de contratar um gestor
não funcionar, eu mandar o cara embora e eu vou arrumar outro porque ele é ruim. E aí depois eu percebi que não necessariamente é porque ele era ruim. Na verdade, estava mais para eu ser ruim do que ele. Você não estava dando prompt certo, pô. Eu não entendi, né? E aí, na verdade, fala um pouquinho sobre a importância de você ter alguém que... E aí, usando até esse ponto de fato de ser jornalista, de entender a ideia geral para poder... Porque o gestor de tráfego é um cara muito técnico, né? E é uma coisa muito nova pra gente hoje ainda, né? Acho que vale... Essa pergunta eu achei sensacional, porque é uma coisa que a gente precisa muito hoje, porque senão o negócio não avança, mas a gente também não sabe muito sobre. Então, achei sensacional. Porque, por exemplo... A importância de ter essa pessoa no meio, né? Porque realmente, assim, igual o gestor começa a falar pra você sobre, sei lá, CPC, CPL... Eu conheço, eu entendo ROI, disso. Eu não sei nem o que são essas siglas. E eu siglas. gosto disso, porque quando a pessoa fala assim, pô, esse maluco aí, cara, dentista, mas ele vai perguntando ali, cara, e o ROAS? E o cara, o que é isso? Eu não sei nada. É porque aí você tem autoridade, não autoridade, eu não vou fazer aquilo porque eu não tenho tempo pra isso. Mas você não é passado pra trás, porque pelo menos você entende mas o eu negócio. cobro. Né? Eu tava agora aqui cobrando aqui, ó, um negócio que eu já tenho uns 4 anúncios que tá rodando aqui. Eu falei, irmão, tá vindo um tráfego de outro estado. O que tá acontecendo aí? Mas interessante você fazer esse comentário, que ele ia complementar. Mas interessante esse teu comentário, porque eu acho que a ideia é trazer como é que se fala, né? Um senso de consciência. Sim. De que isso é um tema importante. E que aí a decisão vai muito nesse caminho que eu acho que de repente você pode complementar se eu falar alguma bobagem aqui. Vai no caminho do seguinte: primeiro, você não pode ignorar que não pode ignorar. Isso. E aí o ponto ou você vai, cara, não tem jeito, vai pegar uma documentação, vai estudar, vai aprender o que é isso, que é o que o Eric gosta de fazer, ele já mostrou que ele gosta de fazer. Eu gosto mesmo. Mas também ele gosta de investir, gosta de saber quanto é que eu tive de rendimento hoje e tal. Só que nem todo mundo vai fazer isso. Vai ter gente que fala assim, cara, olha só, eu não quero entender de ROAS, de CPC. Na verdade, eu não quero voltar para a escola. Eu quero, na verdade, receber um lead. Só que eu também não entendo MLQD, disso. E vai pra cima, vai embora. Mas e eu aí, acho que é assim, aquilo, mesmo que a gente delegue várias áreas da empresa, porque a gente nunca vai conseguir dar conta de todas as áreas da empresa, mesmo que a gente delegue, a gente minimamente precisa entender daquilo. Alguma coisa. Esse meu gap hoje é muito da contabilidade. Eu não sou a pessoa fácil de lidar com os números. Você tem que entender minimamente, mesmo que você contrate um serviço para isso, você tem que entender a base do negócio, pelo menos para entender como é que o negócio está andando. E acho que é isso que o Eric que faz muito bem com essa parte mas de tráfego. o próprio, se você não entende, cara, senta com o gestor de tráfego. Então, irmão, me ensina isso aqui, me ajuda aqui, o que é isso aqui? Se você entrar lá no gerenciador de anúncios, se você clicar lá na setinha, vai aparecer o que é. Os insights cara, também, mas eu vou te cortar e vou te dizer. Eu concordo contigo, porque eu também sou uma pessoa muito técnica, né? E aí a ideia de elevar o nível de consciência, eu quero ouvir ele agora, só do seguinte: o porquê eu teria alguém para me intermediar com o gestor de tráfego. E aí eu te digo, no meu caso, a minha figura... entendi. Tá. Porque, assim, eu posso aprender. Não, eu posso aprender. Eu vivo isso não com a gestão de tráfego, né? Quer dizer, até vivo também, mas isso está resolvido. Mas eu vivo isso, por exemplo, eu poderia aprender a configurar minha central telefônica. Eu tenho uma central telefônica para 200 colaboradores. Mas eu poderia aprender, eu pego um documento, vou ler, eu poderia aprender a fazer um podcast, eu poderia aprender tantas coisas. Mas eu posso escolher. Algumas coisas eu até gosto. Por exemplo, na empresa tem coisas que eu poderia contratar alguém, mas eu gosto de fazer. É diferente. Aí talvez é o que você viva na gestão de tráfego, né? Você poderia contratar alguém para gerir o tráfego, não apenas fazer tecnicamente, apertar botão, mas gerir essa parte de marketing. Mas é uma área que você gosta. Cara, que legal. É porque eu falo isso porque eu aprendi na pandemia. Eu fiz curso de gestão de tráfego e eu fiz um webinário para dentista, webodonto na época, e vendi. Muito bom. Então eu aprendi. Então você virou gestor de tráfego, você não quer ganhar dinheiro. Não, mas aí depois passou a pandemia, aquele caos todo, eu voltei a atender, falei, não tem tempo pra fazer isso aqui, porque demanda tempo. E hoje também, cara, já mudou muita coisa que era da época, tô falando de 5 anos atrás, hoje já não funciona, mas a base existe, então eu consigo cobrar. E eu bato nessa tecla que eu quero te ouvir agora, pelo seguinte: é importante da gente como empresário, agora como empresário, né? Não curioso, ou que quer saber. A importância de, primeiro da gestão do tráfego, mas de ter alguém que entenda a minha empresa, as nuances, etc., e traduza isso para o gestor e vice-versa. Isso é o mais importante. Depois traga isso do gestor para mim. Qual a importância disso? Eu acho que o mais importante aí de destacar é o seguinte: eu acredito muito no tráfego pago, mas eu acredito que o tráfego pago não funciona sem tráfego orgânico. Legal. Eu já tive clientes que chegavam pra gente que queriam só tráfego pago.
Hoje em dia eu não faço mais. Eu não atendo mais ninguém que queira só tráfego pago e não tenha um tráfego orgânico organizado. Ou seja, a parte de social media é desestruturada. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou receber um anúncio da loja da Laís, por exemplo, da Páscoa. E aí eu vou, olho e tudo mais, mas quando eu entro no Instagram dela, a última vez que ela postou foi no ano passado. Eu nem sei se o Instagram é confiável, não tem um depoimento, não tem uma prova social. Você acha que a pessoa vai comprar? Ainda mais hoje em dia. Primeiro, né? Exatamente, tem que arrumar a casa. Então eu acredito muito que o tráfego pago ele funciona. Se o tráfego orgânico, eu acho que o tráfego pago ele potencializa aquilo que você está construindo. Então, por exemplo, foi algo que eu estabeleci para minha empresa. A gente não fecha contrato com ninguém que queira tráfego pago, mas não tenha. Ah, beleza, você tem uma empresa que já faz, ou você faz e é ativo e a gente julgou que é bacana. Ok, aí a gente faz o tráfego pago. Mas eu prefiro muito mais. Porque também, hoje em dia, tem aquilo. Os anúncios hoje, eles precisam não ter caixa de anúncio. Porque o que a gente faz? Quem aqui não tem YouTube Premium pra pular os anúncios do YouTube? É verdade. Eu tenho. Eu também. Eu sou o cara do marketing e eu não tenho. Eu não assisto um anúncio no YouTube. O meu é Premium. Eu tenho o Premium há 5, 6 anos. Aqui, a gente não vai conseguir captar ele, pô. E eu capturo, eu pago todos os aplicativos na loja para não receber os anúncios. Exatamente, entendeu? Mas por quê? Porque os anúncios, eles têm muito cara de anúncio. E o que é cada vez mais forte hoje? Anúncios que não tem cara de anúncio. Então, o que tem funcionado muito é aqueles vídeos que são de conteúdo, né? Onde você ensina alguma coisa, onde você traz uma história, onde ele fisga a sua atenção. Porque é aquilo, né? Hoje é a batalha pela retenção. Atenção e retenção são os dois ativos mais caros hoje. A atenção é o quê? É o Os AIDA, 3 primeiros segundos do vídeo vão funcionar. Vão ser determinantes. Se você não chama a atenção da pessoa nos 3 primeiros segundos, o que ela faz? Tchau, pula. Então você precisa chamar a atenção. Mas eu digo que é atenção e retenção porque não adianta nada você só chamar a atenção. Você precisa chamar a atenção e você precisa reter a pessoa até o final do vídeo. Tem gente que faz um gancho maravilhoso. Eu traí a minha esposa. Aí você vai clicar pra assistir o vídeo. Tem nada a ver com não tem aquilo. nada a ver com aquilo. A pessoa só usou pra chamar a atenção. Você se sente o quê? Você que se sente traído. Caraca, parei pra assistir isso aqui. Você não traiu sua esposa, você me traiu. Traiu a confiança. Vou bloquear. Você é muito... Não, você não tá dizendo a verdade. É verdade. Mas é aquilo, tem que ser um conteúdo interessante, né? Então, cada vez mais a gente precisa criar conteúdos interessantes. E a parte que você perguntou aí, né, de ter um profissional pra traduzir isso, eu acho que é muito dessa questão de ele ver o que funciona no orgânico e ele trazer para o tráfego pago. Por exemplo, eu atuo como social media de uma empresa de educação médica para anestesistas. E aí tem 3 anos já. E uma das coisas que a gente percebeu que lá não começou a não funcionar posts com design. Então, posts com design, a gente tinha um designer que fazia postagens lindas, carrosséis lindos. E aí, eu comecei a trazer ideias de fazerem conteúdos nativos. Conteúdo que é com post Twitter, bloco de notas, aqueles que você faz print de stories. E aí, a gente começou a perceber que esses posts funcionavam muito mais do que o design, que ficava 3 dias fazendo. Porque fica mais artificial. Isso, fica... Não dá uma naturalidade, não dá aquela... O nativo parece que foi o anestesista que fez ali. Humaniza a marca. Isso. E aí a gente percebeu isso, e aí o que a gente começou a fazer? Testar isso no tráfego pago também. E aí hoje em dia, todos os anúncios de tráfego pago, a maioria que convertem são os anúncios que são feitos. Bloco de notas, post nativo dos stories. E tudo isso é teste, erro e acerto, né? Tudo é teste. Porque o tráfego pago, ele me dá esse desconforto, né? Porque quando eu já recebi algumas propostas de gente de tráfego querendo, né, começar a fazer pela minha marca, eu não faço tráfego pago hoje. No máximo eu vou ali no impulsionar. E aí a coisa assim, mas e aí, qual que é a garantia? Não tem garantia. Não tem garantia de nada. Pode dar muito certo e pode demorar muito pra dar certo. Erro e acerto, teste, né? E aí eu vou jogar muito dinheiro fora. Aí vai um caminhão de dinheiro. Aí eu fico receosa. Eu não invisto em tráfego ainda. Por isso que eu sou muito conservador nesse sentido. Tá, por exemplo, ontem mesmo fiz uma reunião, né, de apresentação para ele é um professor de teologia e filosofia da PUC, e ele tem uma mentoria para homens, onde ele fala sobre equilíbrio emocional da vida, saúde, enfim. É para homens casados acima de 25 anos. É uma mentoria que ele já tem. E aí ele perguntou sobre isso, sobre
Qual a garantia que eu dava sobre resultados? Aí eu falei para ele, olha, eu sou muito sincero. Eu não posso dizer para você que em 3 meses você vai estar faturando X, ou que a gente vai fazer um planejamento estratégico, a gente vai construir metas para você conseguir atingir aquele objetivo. E vamos batalhar para que aquilo aconteça. Eu não posso te dar, eu não vou dizer aqui para você, só para você fechar contrato comigo, ó, 100% de certeza, 100% de garantia. Eu nunca vou dizer isso, porque eu não tenho essa certeza. E outra, sobre investimento, eu gosto muito de testar. Para que você vai começar fazendo um investimento de R$2.000, você pode começar fazendo um de 1.000, de R$500, para você ver, para você testar, principalmente se você nunca fez. Então, acho que isso é muito importante. Por isso que muita gente tem medo. Eu tenho. Né? Porque você fala assim, tá, mas eu vou gastar R$500, R$1.000 e eu não vou vender nada. Né? A gente viu recentemente, né, casos de influencers que gastavam um dinheiro e não venderam um curso. Né? Então... É a estratégia errada. Eu ia pegar esse ponto que ele falou, cara, que é muito relevante, porque, na verdade, marketing não tem para onde fugir, é uma construção. Né? Não existe a formuleta mágica que você pega uma foto assim, você paga um texto assim e agora você vai fazer sucesso. Né? Essa fórmula não existe. Né? Então é de fato uma construção junto com o cliente. Mas você falou um ponto e aí isso me ativou uma coisa aqui que aí vem o meu lado um pouco engenheiro, meio metódico com essas coisas assim. Analítico, exatamente, que vem o ponto do seguinte, na verdade, por ser uma construção, você consegue delimitar ali alguns arranjos no sentido assim, cara, a gente precisa, primeiro, entender, né, o teu projeto, a ideia, onde quer chegar. Eu gosto muito, por exemplo, além de trabalhar com engenharia, sou programador de software também. Maluco. E quando a gente vai programar essa software, é uma coisa interessante, que assim, óbvio que todo mundo quer construir alguma coisa de software, tem 1 milhão de expectativas. Eu quero que o meu aplicativo faça isso, faça aquilo, etc, etc. Só que assim, eu bato muito numa tecla de, cara, isso, vamos testar isso antes de ter software, antes de qualquer outra coisa. Como é que isso seria se não tivesse o software? Tipo assim, levando para um lado do marketing, como é que a gente conseguiria atrair esse tipo de cliente se não tivesse tráfego pago? Aí o que ele falou, entre o orgânico... E nem como se não tivesse internet. Como é que eu chamaria a atenção desse cara? Aí você começa... Revistinha de bairro, fiz muito. Eu chamo a atenção dele por conta, de repente, de um problema que ele vive, uma dor que ele vive. Então você começa a entender alguns aspectos que aí sim você... Acaba que o tráfego, ou a revistinha de bairro, ou o jornal, o outdoor, ele vira uma ferramenta para algo que o público está ali. Poderia ser, de verdade, por exemplo, a Laís faz alguns eventos, né? Alguns não, agora já são muitos, inclusive. Isso. Mas, por exemplo, pode acontecer de, por exemplo, o meu produto, né? É hipotético aqui, né? Mas o meu produto, o público da Laís ser um público altamente importante, nichado para mim. E que, de repente, anunciar para aquele público dela ali, que pode ter 10 pessoas, pode ter 1.000 pessoas. Mas eu sei que ali está um pessoal muito qualificado. Então, se ali está um pessoal muito qualificado, eu quero estar ali. Seja 10 pessoas... Mas aí eu preciso entender isso antes. Sim. Quem é o meu público qualificado? Qual é a dor que eu resolvo? Então, tem um dever de casa, né? Que aí entra o profissional e que a gente, como empresário, às vezes dá muito ponto de faca nesse ponto. E aí, assim, não querendo te jogar na fogueira de novo, mas fazendo um comentário porque é uma correção aqui real, que eu percebo muito o seguinte, aí conversando mesmo, né, com as pessoas, então a gente percebe o seguinte, não, fazer tráfego é mole, pô, entra ali no Facebook, clica nos botões e tá tudo certo, no Google, clica nos botões, mas você não entende o que o publicitário entende, por exemplo, o que o jornalista entende, não, atores estudaram para isso, né? Exato. E aí, assim, não é também, óbvio, engrandecendo um amigo aqui, mas né, o Jader que é profissional, que entende, que tem experiência, mas não é só por ele. É nós, como empresários, temos essa consciência que existe um universo na comunicação. Total. Em que, quando a gente vai, cara, eu quero me comunicar, eu quero que minha empresa se comunique. Cara, uma foto faz diferença. Nossa. E às vezes a gente não dá valor ao fotógrafo. Inclusive a gente tem um fotógrafo aqui, inclusive. Nosso diretor também é fotógrafo. É verdade. E a gente não valoriza isso. Mas faz muita diferença. Quando eu fiz parceria com uma fotógrafa e o meu feed começou a ficar com fotos minhas, principalmente eu que trabalho com moda infantil, né? Uma das frentes é moda infantil. Eu poderia pegar a foto do fornecedor e jogar lá. Mas aí, foto fornecedor, todo mundo que compra com fornecedor tem. Quando eu
trago as minhas crianças e a fotógrafa cria conteúdos autorais para mim, isso me dá uma relevância muito maior no mercado. O meu feed fica muito mais bonito, muito mais estruturado. E é isso, porque cada profissional que vai trabalhar assim, é claro, a gente que empreende, principalmente no começo, é um desafio. Sim. E a gente fica assim, meu Deus, mas aí eu tenho que ter um contador, um fotógrafo, um cara do marketing, eu tenho que ter não sei o quê, gente, eu não dou conta. Não, realmente. A ideia é que isso vá acontecendo conforme o negócio for crescendo, mas que a gente tenha isso em mente de que é necessário, né? Ter esse nível de consciência de que você profissionalizar, cara, eu preciso... Eu estou nessa discussão, até compartilhei com o Eric. A gente está agora estruturando a parte comercial, por exemplo. Eu tenho que entender que eu sei vender, claro que eu sei. Eu vendo a minha empresa, inclusive aqui, né? A gente está batendo um papo, eu estou vendendo a minha empresa. Mas se eu quero estruturar uma operação, eu quero fazer isso de forma profissional, eu não sou o profissional mais indicado nessa função, por mais que eu saiba fazer. Então, eu trago esse nível de consciência no sentido de... Se eu preciso crescer como empresário, empreendedor, eu tenho que olhar, cara, eu quero fazer um marketing sério, profissional. Eu vou precisar de um fotógrafo, de um gestor, alguém que faz o gerenciamento, inclusive, da comunicação, de entender qual é o melhor momento, etc. E eu queria pegar esse gancho e transicionar essa conversa para um ponto que a gente começou falando e queria voltar nisso, que é Deus, né, que está aqui no meio. Isso aí. Entendi. Mas eu queria transicionar isso para um ponto interessante. Eu vou falar ao longo desse bate-papo aqui, que é o seguinte. Deus é uma pessoa e é uma pessoa de estruturas, é uma pessoa de organização, é uma pessoa de perfeição, de fazer, né, de detalhes. E eu lembro uma vez de conversar com o Alcir, quando a gente começou uma estruturação e tal, aí eu vou enviesar, obviamente, para o marketing, que a gente falar um pouco disso. Eu lembro que eu estava começando a estruturar a empresa de uma forma geral, contabilidade e outras áreas, e ele falou assim, cara, isso que você está fazendo é muito bom, porque Deus é um Deus de organização. E até para ele te abençoar, cara, eu vou derramar minhas bênçãos sobre a tua empresa para você prosperar, para você transbordar. Como é que você vai fazer isso se você não está organizado? Nossa, sensacional. Como é que isso vai cair? Eu vou colocar a responsabilidade na tua mão e você simplesmente vai assim, não, agora eu vou me virar aqui, vou fazer... Aí tu fica, caraca. Então, vou dar um exemplo aqui agora, guiando para o marketing. Eu vou te conectar com alguns influenciadores altamente potentes, ou então vou te potencializar com as redes de comunicações maiores do Brasil, Rede Globo, SBT, Rádio ABCD. Se você não sabe, sequer considera ter alguém para te assessorar, alguém para te guiar. Aí me vem o exemplo do nosso ex-presidente, né, o Bolsonaro, que é um cara que, cara, todo mundo apostou, todo mundo acredita, muita gente ainda acredita e tal. Eu mesmo votei nele, enfim. Mas não é esse o ponto. Você vê que em muitos momentos ele mesmo rejeitava, falou assim, não, deixa eu lá que eu vou falar. E aí tu fala assim, calma, vai com calma. Vai com calma, porque a gente, como empresário, a gente não sabe tudo. E a gente precisa de assessores nesse sentido. Eu preciso ter alguém que entenda mais de financeiro do que eu, alguém que entenda mais de contabilidade do que eu, alguém que entende mais de marketing do que eu, porque senão eu vou ficar na minha pequenez. E não cresce, seu negócio não prospera, né? E aí eu queria trazer isso, aí já, agora vou passar, porque não falo pra caramba, né? Não, mas eu assim, antes de passar pro Jader, eu achei isso sensacional. Sabe que já passei por alguns desertos, minha marca é muito nova, né? Tem 1 ano e meio. E aí eu tive muito claro, recebi muito claro de Deus essa mensagem. Eu falei agora há pouco, né, que a contabilidade é meu ponto, né, mais delicado ali. E aí eu tive muito claro de Deus essa direção de que Ele não me daria, né, dinheiro, vamos colocar assim, prosperidade, que eu não enriqueceria enquanto eu não aprendesse a gerir. Sim. Porque se Deus me dá muito e eu não sei gerir, eu perco tudo. Sabe qual é o nome disso? Eu te digo, ele está estudando isso, né? Eu achei esse link maravilhoso. Isso chama, o pastor pode confirmar aqui, obviamente, isso é sobre mordomia, né? É sobre a gente, na verdade, entender que o nosso projeto não é nosso. Não. O nosso projeto é de fato de Deus. Sim. Tem gente que não reconhece isso. Na verdade, Deus colocou a gente na Terra um dia para executar um projeto dele. Sim. Tem gente que ignora isso, é de escolha de cada um. Mas quando a gente entende isso, a gente passa a ser o mordomo do projeto dele. E não tem como tocar um projeto dele de qualquer jeito, de qualquer forma. Verdade. Ele faz isso desde sempre, né? A Terra sequer existia, ele já estava tocando projetos lá os projetos de Deus. Então, assim, quando a gente entende que a gente é mordomo dele, da obra dele, do projeto dele, a gente transborda em famílias que são, né, o alvo, né, do amor dele, da graça dele, a gente entende que, cara, calma aí,
Então eu preciso me organizar, eu preciso me estruturar. O Eric sabe, eu vivo trazendo umas maluquices aqui, uns pensamentos meio assim fora do contexto. É bom, é bom. Mas, por exemplo, eu gosto muito de falar, eu estava pensando muito nisso aqui. Quando a gente vem na Terra, né, mamãe começa a gerir a gente dentro do útero e assim vai, você percebe que tem todo um processo ali. Sim. Isso um dia foi planejado por Deus. Vai passar por aqui, vai ser assim, de tantos meses vai começar a criar osso, vai criar... Imagina se Deus fosse fazer isso de forma... não, esse aqui eu vou fazer... Que nem aqueles memes que a gente vê, né? Meu pai colocou um pouco de beleza, um pouquinho de... e vai sair um negócio aqui. Buf. Mas se Deus fizesse a humanidade dessa forma? Então Deus é um Deus de organização, é um Deus de projeto. E nós, na verdade, somos mordomos disso. Se a gente olhar para o nosso corpo humano... Tudo são detalhes. Eric, que é mais da área de saúde, ele vai dizer, cara, eu vou arrancar teu dente aqui, vai fazer isso essa semana comigo. E quando acabar aqui, você vai tomar um remédio para desinflamar, porque as enzimas, porque não sei o que. Então ele entende que existe uma organização ali. Tem todo um processo. Depois, protocolo, é protocolo. Ele chama de protocolo, mas é uma organização, uma sequência, um passo a passo. Então, para nós, como empresários, quando a gente entende que a gente é mordomo, e que Deus ele vai te colocar de etapa por etapa. Ele vai te aprender, vai te ensinando, você vai aprendendo, você vai para a próxima etapa. Ele fala, cara, eu já vi que você tem potencial, eu vi que você entendeu isso, só que agora você precisa aprender essa parte aqui. Uhum. Seja no marketing, seja na administração, na contabilidade. Eu também estou vivendo um momento de contabilidade lá. Aliás, você está vivendo um momento de tudo, né? Estou vivendo vários momentos. Mas aí, voltando para o pastor aqui, para o Jader, eu queria perguntar para você, pastor, o seguinte... Tá cheio de B.O., irmão. Como é que é as dores do crescimento, né? Isso aí. Crescer dói. Jader, eu queria te perguntar o seguinte: como a gente puxar essa questão do marketing, e você que faz marketing, não só para você, mas como um alvo do o teu trabalho é fazer marketing para outras empresas, e é olhar isso nessa visão de mordomia, e entender que, por exemplo, você vai, por exemplo, pegar aqui a empresa da Laís para fazer o marketing dela, ou a empresa do Eric, a minha empresa. E como olhar para isso como um projeto, que não é um projeto maluco de alguém que teve ali, e falar, como é que está isso dentro do contexto? Porque isso vai conectar o empresário que está ali, que é uma pessoa, que é um indivíduo, que Deus colocou um projeto no coração dele. Mas aquilo vai tocar outros indivíduos. Como é que você vê isso? Como é que você guia isso? Fala um pouquinho nesse contexto. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Seth Godin. Seth Godin, que diz assim, marketing é servir. Caraca. E essa frase, quando eu ouvi, quando eu li ela pela primeira vez, a minha cabeça explodiu, porque eu falei, é isso. Aí você falou sobre mordomia, é justamente isso. A gente está servindo as pessoas, né? Então, quando a minha empresa, ela ajuda outras empresas a se posicionarem, a fazerem marketing, eu estou servindo. E as empresas estão também servindo. Então, quando a gente entender que, na verdade, tudo que a gente faz através do marketing é para servir as pessoas. Antigamente não, né? Hoje em dia está mudando isso, mas quando falavam assim, eu já devia marqueteiro, isso é visto como uma coisa ruim. Já de picareta, porque marqueteiro quer fazer tudo para vender e tudo mais. Só que, na verdade, hoje, eu sou até aquele que defende a bandeira, né? De assim, não, eu sou marqueteiro mesmo. Eu sou a pessoa do marketing. Porque o marketing é isso. Porque eu tenho uma nova definição sobre marketing. Marketing é servir. Marketing não é você falar que um produto faz uma coisa que ele não faz. Eu dizer que esse microfone faz uma coisa que ele não cumpre. Eu chegar aqui, não, esse microfone aqui, ele promove um cheiro no ar. E ele não faz isso. Eu vou estar mentindo para as pessoas. Agora, se eu disser, não, esse microfone aqui, ele é ótimo porque ele capta ali os sons, ele é ótimo para o seu podcast e tudo mais. Aí sim eu estou servindo a pessoa, eu estou ajudando, né? E Jesus, ele é o maior exemplo de servo que nós temos. Né? Então, quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo alguém que também era marqueteiro, no bom sentido, porque ele comunicava uma mensagem. Ele comunicava uma mensagem, ele veio para comunicar uma mensagem de salvação, uma mensagem de boas novas, e ele usava das ferramentas da comunicação, ele contava histórias. Há o storytelling aí. O storytelling que a gente começou a entender hoje, Jesus já foi o maior storyteller que já pisou nessa terra. Ele contava parábolas, ele contava histórias que ficam até hoje. Então, quando eu olho para ele, eu vejo alguém que era marqueteiro, alguém que era servo,
alguém que servia, alguém que carregava uma bandeira, alguém que anunciava sobre algo. Então, eu acho que é muito isso. Acho que o marketing, ele é servir. A gente só precisa olhar para o marketing, porque talvez ao longo do caminho as pessoas foram meio que denegrindo essa imagem, né? Mas se a gente trazer a essência dela de verdade, é isso. É sobre servir, é sobre mordomia. E você estava falando também sobre planejamento e tudo mais. Eu lembrei de um texto que fala lá em Lucas 14, do 28 ao 30, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Né? Então, muito bom. A gente precisa também se planejar. Inclusive, por exemplo, na minha empresa mesmo, a gente tem a gestão de redes sociais. Ela é algo para uma empresa que já está um pouco mais madura. Mas eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas que entram em contato, que às vezes estão começando um negócio, estão numa fase mais embrionária ali da empresa e não tem como investir ainda um valor para uma gestão de redes sociais. Mas eu tenho outras soluções e eu sou aquela pessoa que vou falar: olha, eu acho que para o seu momento talvez não seja interessante uma gestão, mas a gente tem uma análise para o seu Instagram, a gente tem um pack de conteúdo que é um pouco mais em conta, que funciona para você. A gente tem uma consultoria que a gente pode prestar para você para poder te ajudar a fazer. Igual o Eric falou assim, que ele gosta de ele mexer os pauzinhos ali no tráfego. Então a gente pode o quê? Entregar algo que ele aprenda como fazer e ele consiga tocar até a empresa dele possa crescer. Eu e aí entendo, ele mas hoje não tem mais tempo, não. Puxa um pouquinho você pra cá, só pra você ficar enquadrado comigo. Eu queria perguntar uma outra coisa. Na verdade, perguntar não, provocar aqui a gente, né? Porque eu acho que isso que você falou, cara, é muito... E a gente ter esse entendimento na gente, né? E aí é entender esse ponto do tipo... se eu entendi que é um projeto de Deus, e ele confiou isso em mim, né? Ele colocou isso no meu coração. Eu gosto muito da fala da Laís quando ela fala isso, né? Sobre o projeto dela, nasceu ali de uma forma que é muito nesse caminho, né? Mas quando a gente entende isso de verdade, ou se não entende, entende que é um projeto de Deus e eu preciso entender melhor como eu vou ser mordomo desse projeto. Fico imaginando o Alfred, que é o mordomo do Batman, né? Tentando entender, caramba, o que o Bruce tá fazendo? Pô, qual é o projeto do Bruce? Que agora? Que ele... E aí ele entende em algum momento, fala assim, cara, eu preciso servir aqui o projeto do Bruce, que é o meu patrão ali no caso. Então, às vezes, a gente não entende muito, né, o que Deus está querendo fazer. Mas ele coloca no teu coração algo, naquela direção, você fala assim, cara, então agora eu tenho que buscar entender. Sim. Como é que eu sirvo da melhor forma possível para que o projeto dele seja feito aqui na Terra? E aí o marketing, voltando para o marketing, ele faz muito sentido num ponto aqui, não sei quem é que fala isso, mas acho que muitos marqueteiros falam sobre isso, que é assim, acho que Silvio Santos falava, agora lembrei de Silvio Santos. Silvio Santos falava o seguinte, por que o ovo da galinha vende pra caramba e o da pata não vende? Rapaz. Olha que loucura, Silvio Santos falando como é que é. E aí ele fala assim, cara, o ovo da pata é tão nutriente quanto o da galinha. Inclusive o ovo da pata é até maior. Até mais. É até maior. Mas por quê? Porque a galinha não faz uma publicidade quando ela põe aquele ovo, meu irmão. E a pata fica quietinha na dela ali. Então, assim, usando esse exemplo, né, que é um exemplo bobo aí do dia a dia, mas é assim, você pode ter uma empresa que tem um negócio, né, que às vezes nem necessariamente uma empresa, mas às vezes um pequeno negócio, um pequeno serviço que você presta no teu bairro, que é, assim, tem um potencial absurdo de transformar a vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas. A minha esposa, ela toda semana, ou a cada 15 dias, ela vai sempre fazer as unhas lá. E é um lugarzinho até pequeno. Eu passo lá, ela sempre fala, é aqui. Eu fico assim, caraca, aqui aonde? Mas eu sei que é mais ou menos por ali. Porque, teoricamente, é um lugar pequeno, é um salão de 3 andares, nada disso. Mas ela vai lá e volta, cara, assim, com os olhinhos brilhantes, minhas unhas e tal. E ela volta de... Ela não é uma moça muito vaidosa, de muitas, mas ela volta de lá radiante. Aquilo muda a semana dela. Então, assim, pode ser até um negócio relativamente pequeno, né, aos olhos de alguns, mas que tem um potencial absurdo de transformar a vida de alguém, de mudar. Daqui a pouco a gente vai falar de encantamento do cliente. Não vai dar tempo não. Olha o cronômetro ali, ó. E aí eu vou fechar essa minha fala só para dizer o seguinte. E às vezes você não sabe como fazer para atingir mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Porque a gente pensa só naquela coisa, eu preciso vender mais. Ai, caramba, o que eu faço? Mas se você mudar a ótica, eu preciso ajudar mais pessoas. E sabe uma coisa que, puxando o gancho aí do que você falou,
Hoje em dia, todo mundo tem acesso ao celular. Talvez a pessoa possa falar assim, eu não sei produzir vídeos muito editados, coisas assim, mas até isso está mudando. Porque hoje, por exemplo, uma tendência que está muito em alta são os conteúdos que a gente chama de lo-fi. O que é um conteúdo lo-fi? É um conteúdo low fidelity, né? Que ele tem uma qualidade um pouco menor ali. Ele não é aquele vídeo muito editado, muito formatado. É uma tendência que veio do TikTok, né? Então, hoje no TikTok, o que funciona no TikTok? A pessoa pega o celular, ela coloca ali e ela grava. O que ela precisa se preocupar? Ter um áudio bom, ter uma iluminação razoável, que pode ser da janela, não precisa ser um ring light, nada. E ela grava falando ali. E os vídeos... Eu, por exemplo, mesmo tenho um vídeo que eu gravei pro TikTok que bateu 1 milhão de visualizações. Caraca! Que eu contei uma história sobre algo que aconteceu comigo, né, com o meu cartão de crédito. Uma enxurrada de pessoas que aconteceram a mesma coisa, tiveram o mesmo problema. Então, assim, já tive conteúdos que 35 mil visualizações que eu falo sobre conteúdo lo-fi, que foi simples. Eu peguei o celular, gravei ali e postei. E por que eu tô falando isso? Porque talvez a pessoa do salão, que não tem como começar, às vezes ela se pergunta, eu vou fazer o quê? Vou fazer arte divulgando a unha e tudo mais. Por que ela não começa a mostrar os bastidores? O porquê que as pessoas se encantam ali, como que ela faz, como ela escolhe o material, um vlog, alguma coisa que dá para você ir fazendo. A gente tem uma máxima, né, no marketing que é muito antiga, que fala assim, né, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que adiado. Então, assim, não tenho todos os recursos. Comece com o que você tem. Sim. Eu tenho um celular, não é muito bom. Começa com o seu celular. Hoje em dia tá até aquela trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você começa, depois Jesus melhora. Isso. A gente não vai começar como equipe de marketing. A gente não vai começar com muitos recursos. Todo mundo tem o seu começo. E a gente precisa honrar esses começos, né? Então, a empresa que hoje é pequenininha, ela começa com o que ela tem. E um dia, quem sabe, ela pode ter uma equipe de marketing. Mas dá para fazer. Sabe, eu falo que hoje o marketing de conteúdo, ele democratizou isso para todo mundo. Antes você precisaria botar anúncio no outdoor, que é caro. Você precisaria botar numa revista. E hoje todo mundo, de forma gratuita, tem um celular na mão, uma rede social, um Instagram, um TikTok, que você pode divulgar a sua marca. É só você transmitir a sua essência, né? Tem muito que a Laís fala, né? Encante as pessoas com aquilo que é seu, sabe? Não, e um conteúdo que é verdadeiro. Exato. Né? Transmita a sua essência, seus princípios, seus valores, e isso aí qualquer um faz. Exato. Desde que transpareça confiança e verdade. Jader, eu queria pra gente caminhar pro final, mas eu não queria sair daqui sem a gente ouvir. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre o seu livro. Tá bom. Fala um pouquinho sobre esse teu livro. Isso. Deixa eu até pegar um aqui. Eu trouxe presente pra vocês, inclusive. Olha aí. Todo mundo vai ganhar. Bom, esse livro meu aqui, eu escrevi ele em 2020. Eu carrego muito essa mensagem comigo desde antes disso, sobre essa frase, né? Deus tem um plano. É algo que Deus falou muito comigo, inclusive na época que eu comentei no início, né? Que eu vivi um momento muito difícil financeiramente, quando eu não sabia empreender e deu errado e etc. E eu casado e etc. E passando por um momento bem complicado financeiramente. Pra gente que é homem, eu acho que esse peso ainda fica um pouco maior, né? Então tem toda essa responsabilidade. E aí eu fui e Deus começou a me dar um pouco desse livro. E aí eu participei de uma mentoria para poder escrever. E eu escrevi ele em 30 dias. Então eu escrevi esse livro em 30 dias. E assim, e Deus foi me dando cada não tinha capítulo. chat GPT, né? Não tinha chat GPT, então quem... Na raça. Exatamente. Eu escrevi ali em 30 dias e as pessoas, né? Eu lancei ele em 2021, né? Então eu escrevi ele todo, aí... Do que se trata aí? Mandei para uma editora independente, publiquei. Legal. Ele fala sobre a gente largar o nosso plano B. Porque, por exemplo, Deus, eu creio muito que ele tem um plano A para cada um de nós. O plano A é o quê? O plano original. Caraca, o Eric nasceu com um plano original. Verdade. Deus, ele tinha um plano desde antes dele ser gerado no ventre da mãe dele. E aí, na nossa caminhada, por causa da nossa falta de fé, por causa do nosso imediatismo, porque a gente é a geração fast food, é a geração que quer tudo para a última hora, a gente acaba aceitando o plano B. E aí eu falo muito que a gente não tem, a gente tem que largar o plano B e viver o plano A. Eu conto também muito da história de Abraão, né? Porque Abraão é um exemplo de alguém que tentou dar um jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro, né? De tentar fazer o plano B acontecer, né? Ele foi lá e tentou. Sim. Deus falou para ele que ele ia ser pai de muitas nações e que ele teria um filho dele.
Ele, Sara, ele vai lá e faz o quê? Com Ele H. tem um filho com Agar, aí nasce Ismael. Ismael era o plano B, É verdade. não era o plano A. O plano original de Deus, o plano A de Deus era Isaac. Isaac era o filho da promessa. Tipo, aguarda e confia, né? Mas a gente não faz isso. É verdade. A gente é imediatista. Então eu falo muito sobre isso. Sobre a gente entender que a gente precisa aguardar o plano de Deus. O plano dele é sempre melhor. Eu gosto de dizer que Deus tem uma agenda pra gente. E aí, eu tô muito esse ano eu tô nessa pegada aí. Deus, eu não quero a minha agenda. Não quero, na força do meu braço, não quero viver a minha agenda. Eu quero ver a tua agenda pra minha vida. Vai em sentido do plano A, né? Eu quero viver o plano A. Exatamente, porque a gente acaba se frustrando, né? E a gente é muito imediatista, né? E tudo mais. E todo mundo tem um sonho aqui. Eu acredito que cada um, às vezes, tem um sonho que ainda não se realizou, que não se concretizou. A gente pensa assim, será? Deixa eu tentar aqui uma outra alternativa, deixa eu dar um jeitinho, sabe? O famoso jeitinho brasileiro que, às vezes, a gente faz. E Deus tá falando, espera, E deixa eu te provocar, então. Lá atrás, você começou como social media... Aí deu errado, você foi tentar dar aula, era o plano B, e aí você voltou pro plano A? Você enxerga dessa forma hoje? Eu enxergo. Eu me questionava muito sobre a minha profissão, né? Sobre o que eu faria e tudo mais. E eu sou muito da pessoa que entende também que Deus, ele vai trazendo paz. Eu acho que um filtro muito importante pra gente é a paz. Então, assim, ele vai trazendo paz, ele vai abrindo as portas. Então, assim, quando eu comecei, logo de cara, uma pessoa me abordou pra eu ser social media dela, de uma empresa grande. Então, Deus, ele foi abrindo as portas, ele foi trazendo paz e tudo mais. Então, eu acredito muito que ele foi me conduzindo para o plano A dele, sabe? E em várias áreas, assim, da minha família, na minha casa, enfim, sobre compra de casa e tudo mais, que Deus foi fechando a porta. Eu conto aqui que a gente estava para poder fechar a compra de um apartamento. E aí, a gente tinha 2 anos de casado. E aí, na hora da pregação, o pastor falou assim no púlpito, nem tudo que parece que tá dando certo é o certo. Nossa Senhora. E aí, na hora que ele falou isso, sabe quando você fala assim, Espírito Santo, isso aqui não é pra mim, não. Aí você dá uma disfarçada assim, não, isso aqui não é pra mim, não. Deus me livre. E no final do culto, eu fui falar com os meus pastores. Sim. Que a gente ia comprar um apartamento, que a documentação já estava na mão da corretora para poder a gente ver. E aí eles foram. Aí minha esposa falou assim: Deus falou comigo na hora da palavra, que nem tudo que parece que é certo é o certo. Eu acho que não é pra gente. Falei, eu também senti isso, mas eu quis correr. A gente não comprou aquele apartamento. E assim, só pra encurtar a história, o lugar que a gente ia comprar era um lugar que logo depois foi tomado por milícia. Um casal de amigos nossos que comprou o apartamento e teve que largar o apartamento. Nossa. Então, assim. Deus foi cuidando. Então, assim... Arrepiado. Exatamente. Eu sempre fico com o plano de Deus, entendeu? Eu falo assim, nada de plano B, eu quero o plano A. E a gente precisa ter fé. Eu vi uma definição de fé hoje que eu achei fantástica, que diz assim, fé se soletra R-I-S-C-O. Risco. Fé é risco. Muito fé é a bom. gente colocar o pé... E Deus dá o chão. Deus vai dar o chão. E eu gosto de uma outra de fé que diz assim, pra fechar essa fala, que diz assim, fé não é a negação do problema. Fé é não dar ao problema um lugar de governo na construção da sua história. Boa. Essa é uma frase do Bill Johnson que eu amo. Boa. Porque não é a gente fingir que a gente não tem problema, que não existe. Mas o problema não me governa. Isso aí. Porque eu creio num Deus que é maior que o meu problema. Eu creio que um Deus que tem um plano A pra minha vida. Amém. Então é basicamente isso. Inclusive, eu vou dar o presente logo de vocês aqui ao vivo. Aí, ó. Olha, Felipe, maravilhoso. Deus Eu quero tem um meu plano. dedicatório. No final, eu faço dedicatória pra vocês. Olha aí, ó. Fechamos então com chave de ouro. Seguinte, Jader. Bate-papo incrível, falamos muito. Tem muitas coisas, né, pra falar ainda, pra perguntar, bacana. Enfim. Fica para um próximo episódio. Como assim que a gente falou com o Laís já voltou várias vezes. Enfim. Aqui a gente acredita o seguinte: que a gente chega de um jeito e a gente sempre sai daqui melhor do que a gente chegou. Por tudo isso que a gente conversou, né? Foi lá, foi cá, a gente acabou dando uma circulada em alguns assuntos, mas focado ali em marketing. Mas assim, de tudo isso que a gente falou, o Jader chegou de um jeito, e como ele vai sair daqui melhor do que ele chegou? Qual uma palavra, uma frase, um versículo, enfim, o que você pode deixar pra galera que tá ouvindo a gente aí sobre tudo isso que a gente falou hoje? Eu acho que eu fico com o que o Felipe falou sobre mordomia.
sobre a gente servir. Eu tô muito com essa frase na minha cabeça, então acho que de todos, eu acho que reforçou mais ainda quando ele começou a falar sobre mordomia. Eu acho que é isso. A gente que empreende, a gente serve as pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que só é servo na igreja, né? Só é servo quando você trabalha na igreja, eu como pastor, eu como líder na igreja, mas não. Quando eu trabalho, eu estou servindo. Quando eu sou um servidor público, eu sirvo as pessoas. Então, eu acho que é isso que falta. Tem tudo a ver com encantamento, né? Nada melhor do que você ser bem recebido em um lugar, com um abraço, com um sorriso, com um atendimento bom. Então, eu acho que fica para todos os empresários, todos os empreendedores que acompanham o podcast, assim, sirva com amor, faça com excelência, né? Eu acho que excelência precisa ser a palavra, sabe? Encante as pessoas, sirva com todo o coração, faça como se estivesse fazendo para você. Eu acho que essa é algo que fica para mim. Faça como se fizesse para o Senhor, né? Também. Mais forte ainda. Você ficou muito em mim. Da última vez que a gente gravou aqui sobre encantamento, a Nick falou isso ficou muito martelando na minha cabeça. Tudo que fizer, faça como para o Senhor. Exatamente. Que é a base mesmo. Que aí você nunca vai entregar menos qualquer do que você coisa. assim. Caraca aí. Cara, pô, posso entregar melhor aqui, né? Se você tiver essa mentalidade, faça como se fosse pro Senhor. Assim, cara, mas eu realmente, quando eu tô atendendo os pacientes, eu falo assim, pô, será que esse é o melhor? Calma aí. Vamos ficar mais 10 minutinhos aqui dando polimento, dando não sei o quê. É porque assim, tu sabe que pode mais. Então, por que você não tá dando ali? Né? A pessoa nem vai perceber a diferença, mas não é você, a outra perceber. É você assim, caraca, eu vi até o final, assim, entreguei. Total. E aí, Felipão? Uau, que bate-papo legal, né? Não é? A gente chegou aqui hoje querendo conhecer um pouco mais até do Jader, né? Eu particularmente te conheci hoje, né? A Laís conhece você um pouco mais. Cara, essa coisa que você falou sobre o servir, e a gente bate nessa tecla o tempo inteiro, né? Servir. E eu não olhava muito o marketing assim. O marketing é legal, um serviço e tal, mas é sobre... Aí eu vou conectar os dois pontos. Eu acho que é sobre, de fato, a gente servir e muitas das vezes aí usando o marketing, né? Ajudar as pessoas, como conectar melhor o propósito de Deus de uma forma geral. Por exemplo, a Laís, as pessoas não conhecem ela. Então eu, como alguém que preciso que mais pessoas alcancem a Laís, eu preciso olhar para isso. Então, se eu entendo que a minha empresa, e eu entendo isso hoje, cara, isso para mim está muito claro, eu entendo que a minha empresa hoje ajuda a sociedade de uma forma geral. Então, eu não penso só em, cara, não, preciso ganhar mais um cliente, preciso só aumentar meu faturamento. Não, como é que eu faço para que mais pessoas sejam ajudadas pela nossa empresa? Porque a nossa empresa, ontem eu estava falando com meu pai, me bati muito nessa tecla. A nossa empresa é um projeto de Deus e a gente olha dessa forma, a gente executa dessa forma e eu preciso entender que mais pessoas precisam conhecê-las. Então, eu olho para o marketing dessa forma e cada vez mais a gente vai aprendendo isso, né? Eu vou ficar com isso. Você falou isso só para terminar. Eu fico pensando sobre isso. Falei, cara, o meu espaço, a minha clínica... Cara, ali é um altar levantado a Deus, para Deus. E as pessoas que estão ali, elas chegam com dores, muitas vezes, não físicas, né? Com dor de dente mesmo, mas principalmente dor emocional. Na alma. Então, assim, aquele local ali é um altar levantado para quê? Para reconforto das emoções, regozijo da alma. Ali é um espaço, é um altar de Deus. E onde você pode tocar em suas mãos. Exatamente. E curar as pessoas. Né? Seja emocionalmente, seja fisicamente. Então, quando você tem esse pensamento, essa mentalidade, assim, cara, preciso entregar aqui o melhor, cara. Não tem como entregar menos. Porque senão eu tô me sabotando. Sim. Sabe que uma vez eu li o livro para fechar esse raciocínio, chamado Chamados para Criar. Vocês já viram esse livro? Não conheço. Ele é sensacional. Ele parte do princípio de que Deus criou o mundo. Sim. Deus é o maior criador que existe. E se a gente é filho dele, a gente também foi chamado para criar. Boa. E aí, quando a gente recebe esse chamado e que a gente entende o que Deus quer da gente, porque nem sempre é fácil e nem todo mundo vai empreender. Nem todo mundo vai criar alguma coisa, né? Mas se a gente recebeu esse chamado, entendeu isso, e a gente tem... Eu digo, né, que eu não tenho opção de desistir dos meus negócios, que hoje são 2, né? A marca infantil e a parte de ensino, palestra, porque Deus me chamou para criar. Deus me chamou para tocar outras pessoas, tocar outras vidas. Então, a minha oração é sempre essa. Eu tô na mesma agenda que você, Eric. Foi uma virada de chave do fim do ano para cá, né? Tipo, meu ano esse ano tá norteado dessa forma. Assim, eu não quero mais que Deus abençoe os meus planos. Eu quero que Ele me capacite para viver os planos que Ele tem para mim. Amém. E aí é isso, porque quando você deixa que Deus guie o barco, aí fica muito mais fácil, né? Uau. É isso. E aí, galera, gostou do episódio? Então, olha só, a forma de você mostrar que você gostou é seguir a gente, clicar, compartilhar,
tudo isso que foi falado aqui, que eu tenho certeza que você pensou em alguém assim, pô, alguém precisa ouvir isso. Então, ó, clica ali, compartilha com o irmãozinho, que isso é importante pra gente e pra vocês também, a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível, que acaba melhorando aqui a forma da gente entregar. Deixa um comentário aqui, clica aí, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, né? Todo dia sai um corte desse episódio aqui e o episódio completo sai ao ar toda quarta-feira às 8 horas. Jader, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui com a gente. Laís, você já é de casa, mas obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, assim, obrigado mais uma vez. Um prazer. Pô, a gente sempre fala direto aqui no Instagram. Cara, eu quero participar. Falei, viu? Foi de Deus. A agenda de Deus, né? A agenda de Deus, Mas olha eu aí. liguei pra ele e falei assim, sua oração tá dando certo. A agenda de Legal. Deus. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até o próximo episódio. Até. Valeu. Valeu.